saber como aprender vocabulário é a melhor forma de aprendê-lo. É exatamente isso que você ouviu. Saber como aprender vocabulário é a melhor forma de aprendê-lo. E muitas vezes, só de você saber como aprender vocabulário, você já começa a memorizar muitas palavras. Você para de esquecer palavras na hora que você vai falar, na hora que você vai escrever. Já te deu aquele branco quando você for falar, quando você ia falar com o nativo, quando você for escrever alguma coisa? Pois é, esse tipo de fenômeno a gente evita se a gente sabe como aprender vocabulário. Se você já passou por alguma das dificuldades como, poxa, Eliezer, eu até sei a palavra, mas não consigo entender a frase. Ou, poxa, quando chega na hora de falar, eu esqueço todas as palavras que eu já aprendi. Eu conheço a palavra lá dentro do meu caderno, que eu uso para revisar vocabulário, lá dentro do Enki, mas quando sai de lá, quando eu encontro a mesma palavra num livro, eu esqueço. Eu tenho que pesquisar várias vezes a mesma palavra no dicionário. Se já aconteceu qualquer um desses fenômenos contigo, fica comigo, a gente vai acabar com essa dificuldade tão tremenda que é o aprendizado de vocabulário. Primeira coisa que eu quero que você entenda é que aprender vocabulário você tem que passar por algumas etapas muito simples. Que é você entender esta fórmula que há algum tempo atrás eu criei, fazer uns 3 ou 4 anos eu criei essa formulazinha só para você entender o que é que você precisa passar, quais são as etapas que você precisa passar para aprender vocabulário. Então a primeira etapa, o V aí no caso desta fórmula, é o vocabulário que a gente quer aprender. Beleza? Então, para você aprender vocabulário, você precisa primeiro, decodificar. Você precisa, ou seja, entender as palavras. Não basta eu só colocar na sua frente, por exemplo, uma palavra como essa daqui. Não basta eu colocar uma frase, uma expressão dessa aqui na sua frente e esperar que você entenda o que significa, né? Ou, por exemplo, em chinês, algo mais ou menos parecido com isso, esperar que você entenda o que significa. Você tem que passar pelo processo primeiro de decodificação. E decodificar uma palavra é sim entendê-la. O D aqui vem de decodificar uma palavra. Se você quer realmente aprender uma palavra, você tem que primeiro entendê-la. Esse é o primeiro passo. Primeiro, decodificar uma palavra importante. Segundo, fazer um processo de recuperação. Ou, de uma maneira mais simplificada, uma revisão. Você precisa revisar as palavras que você aprende. E por fim, você tem que ter um processo de gerenciamento. Que é o G, ou seja, não basta só aprender e revisar. Você tem que saber gerenciar as palavras que você está aprendendo. Você precisa saber se elas são palavras realmente que você precisa aprender ou não. Se elas são palavras muito difíceis que não entram na sua cabeça, o que você tem que fazer? Por exemplo, poxa, errei mais de 50 vezes a mesma palavra. Tem alguma coisa de errado comigo? Não. Você só precisa aplicar a técnica certa para que você consiga melhorar o teu nível de memorização. E é isso, é você gerenciar. Ou seja, gerenciar o vocabulário que você aprende. Aprender vocabulário, então, é você passar pelo processo de decodificação, recuperação de uma palavra e gerenciamento desta palavra. Então, a primeira coisa que você precisa entender. O que é aprender vocabulário? Você entender a palavra, você revisar ela vez ou outra e você saber fazer um gerenciamento das palavras que você realmente tem que aprender, daquelas que você não tem que aprender, e você saber como você faz para fazer com que uma palavra difícil que não está entrando na sua cachola passe a entrar dentro da sua cachola. O que não é aprendizado de vocabulário, né? Então, aprender vocabulário é isto, né? Isso que a gente acabou de falar. Bom, não é aprender vocabulário, primeiro, decoreba de listinha. Você já viu aquelas listinhas de aprender vocabulário? Por exemplo, essas imagens aqui, por exemplo. Só tô dando um exemplo, tá? Esse aqui é o exemplo mais chulo que eu consegui encontrar na internet. Olha só. Você aprender junto com essas listinhas aqui, ó. É péssimo o aprendizado dessa maneira. Eu te falo isso porque eu já tentei fazer isso. Já tentei pegar essas listinhas em vários idiomas e não deu certo. Você só perde tempo e você fica se esforçando à toa. Existe um caminho mais produtivo. Este caminho aqui, ó. Você saber como fazer cada um desses passos de maneira simples. Conjugação maluca. Você pegar um verbo, por exemplo, nos idiomas latinos, principalmente, ou no japonês, que eu fiquei muito surpreendido que tem conjugação no japonês, e você ficar decorando as formas dos verbos. Por exemplo, eu sou, ele é, tu és, nós somos ele. E daí você fica decorando. Assim, funciona se você tivesse todo o tempo do mundo pra você fazer isso eternamente, né? Porque olha só, imagina, vamos fazer uma conta simples. Imagina que você pega os 100 primeiros verbos, tá? Só os 100 primeiros verbos. Aí, vezes as 5 pessoas, eu, tu, ele, nós, vós, eles, você tem 500 coisas pra você aprender, tá? Aí, digamos assim, cada uma dessas 500 coisas que você tem para aprender,
A gente vai aprender, por exemplo, no presente, no passado e no futuro. Então, vamos fazer isso aqui vezes 3. Pô, você tem 1.500 coisas para aprender. A presente, passado e futuro vão também aprender o condicional, né? E por exemplo, assim, você tem mais, já tem mais de 2.000 coisas para você aprender só de verbos. Então é muita coisa para você começar aprendendo, principalmente para quem tá no começo. Então eu não recomendo que você comece pelas conjugações malucas. A não ser para você entender como é que funcionam as conjugações. Fazer 300 mil exercícios de gramática também não é aprender vocabulário. Eu fiz incontáveis exercícios de gramática, principalmente no francês, e não aprendi vocabulário mais frequente. Eu tinha a fala travada, eu esquecia das palavras. Por quê? Porque eu era viciado em usar aquele vocabulário somente para responder questões. Então não é só isso. Achar que o Anki vai salvar a tua vida. Cara, não adianta você achar que o Anki é a salvação de tudo para você. Se você não sabe o que é o Anki é um aplicativo que você usa para aprender vocabulário. A gente pode usar ele? Pode, mas você tem que saber a maneira certa de usá-lo. E aquilo que se chama de mineração de sentenças ou coleta de sentenças. O que significa isso? Por exemplo, você está lendo um texto. E dentro deste texto, né, digamos assim, escreva uma resenha sobre cachorrinhos. É só pegar um textinho simples aqui só pra você entender. Imagina que você tá lendo esse textinho aqui, tá? Adoráveis e fiéis que temos alegria ao lar. Eles são conhecidos por serem companheiros legais de Miguel. Um texto sobre cachorrinhos. E aí você tá lendo, e só tô dando um exemplo, e você, poxa, tô aprendendo português e não sei o que significa considerados. Eu vou pegar e vou anotar essa palavra lá dentro do meu sistema de aprendizagem de vocabulário e vou aprendê-la. Poxa, mas você não sabe se essa palavra considerados é uma palavra frequente. Você pode cair em várias armadilhas se você só coletar ou minerar sentenças nos lugares que você aprende vocabulário, tá? Você tem que ter certeza que elas são frequentes. Bom, então, vocabulário não é isso.